Tiro, porrada e bomba no espaço sideral. Eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e já te conto os capítulos 9, 10 e 11 de Guerra do Velho. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e esse é o meu canal no YouTube. Desde já eu te convido para se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like, o seu joinha, e discutir esse vídeo aqui bem legal, onde a gente tem feito diários de leitura, indo capítulo por capítulo de Guerra do Velho de John Scalzi. E hoje a gente vai comentar os capítulos 9, 10 e 11, capítulos em que a ação corre solta pelo espaço sideral. E bem, depois do treinamento militar, John Perry, que é o nosso narrador protagonista, já demonstrando seu talento e a sua preparação, é chegada a hora de ir a combate e ver de fato se a participação e o serviço nas forças de defesa colonial são realmente muito perigosos. E aí o capítulo 9, que tem a primeira ação em campo do John Perry dentro de um esquadrão, ao qual ele vai fazer parceria com um cara bastante idiota, o típico idiota dos trabalhos militares, aquele cara que você sabe que no que apareceu em cena ele vai acabar morto de alguma maneira, como exemplo do que não fazer em campo de batalha, no caso aqui o Watson. O John Perry também vai começar essa primeira batalha lutando contra uma raça alienígena, os Consus, né? Que tem carapaças, os bichos são muito fortes, com escudos. E o interessante desse capítulo é que, para além da batalha, são os diferentes procedimentos que as forças de defesa colonial muitas vezes têm que fazer em campo de batalha e tudo mais. Há um procedimento desses cônsuls aqui muito específico e ritualístico, né, para entrarem na questão da batalha. Há toda uma canção de batalha. John Perry pega algumas nuances ali e que faz dele, inclusive, um narrador que acaba refletindo sobre sua própria condição, né? Embora um militar a cumprir ordens, e isso fica bem claro na distinção entre o Perry e também o Watson, né? Mas ele consegue antever e observar alguns elementos que as forças de defesa colonial deixam em branco, e um pouco tem a ver com essa questão da tentativa do Perry em entender o inimigo, no caso os Consus aqui, que são uma espécie alienígena um tanto quanto interessante, para além do poder bélico e do poder de guerra deles, né? A questão ritualística, tribal, inclusive retomando algumas ideias tribais que tínhamos aqui e ainda persistem no planeta Terra, né? Mas eles têm todo um procedimento de batalha em campo de guerra, algo bem mais primitivo. Até as próprias guerras, talvez originárias humanas, tinham um pouco disso, e os Consus acabam representando um pouco isso. E nesta primeira batalha, com muito tiro, carapaça estourando e mortes de soldados das defesas coloniais, o John Perry mais uma vez vai surgir como este herói épico, como este cara arguto e inteligente, porque é dele, inclusive, uma pegada, né? Ele pega uma visão bem rápida ali sobre como combater o inimigo, e isso acaba se mostrando fundamental ali para a vitória contra os Consus no campo de batalha, né? E aí, mais uma vez, o John Perry acaba se sobressaindo aos demais, né? E angariando aí espaço na sua vida militar pelo espaço sideral. E, de modo geral, os 3 capítulos discutidos no Diário de Leitura de hoje são acerca do campo de batalha e como esse campo de batalha acaba interferindo na visão e na narrativa aí também do John Perry, e também no entendimento e às vezes até nos questionamentos relacionados à União Colonial e às forças de defesa colonial. Depois de batalhar com os Consuls no capítulo 9, John Perry vai discutir na sua narração, inclusive, esse fato de deixar de ser um recruta e de como os outros soldados, né, acabam recebendo os militares após ser veterano em uma batalha suficiente para isso e angariar o respeito, independente de ter uma tirada genial ou não, como o Perry, já que o Alan é esse contraponto, que não tem essa sacada genial, mas que também é então incorporado como um recruta após a primeira batalha, porque se começa a perceber que o grande desafio de ser um recruta, de ser um militar das forças de defesa colonial, é justamente manter-se vivo, né? E no capítulo anterior tem então uma morte que traz esse exemplo, e nós vamos ter aqui no capítulo 10 mais
outra discussão, e o capítulo 10 adentra, inclusive, o contraste entre diplomacia e guerra. E aí aqui tem um personagem interessante para fazer esse contraponto, e que também vai ser utilizado do exemplo, ou como um mau exemplo, mas tudo bem, que é um ex-senador democrata que, depois de passar pelo mesmo procedimento dos outros, do melhoramento de corpo e tudo mais, integra ali, mas tem dificuldades de compreender ou dificuldades de entender a sua nova situação como membro, como soldado das forças de defesa colonial, e tenta trazer ou pensar com a sua mente terráquea ainda, algo que lá atrás nós falamos foi dito para esquecer, deixar para trás, né? Mas o ex-senador Bender, né, ele acaba trazendo isso, e isso vai ser emblemático dentro de uma invasão que as forças de defesas coloniais fazem ao planeta dos Waidianos, né? E lá, nesta guerra, muito mais de destruição de estrutura social, né? Porque não há um embate militar em si, mas a missão é prejudicar aquele planeta, é atrasar aquele planeta. E é bem interessante aqui, porque este capítulo ele pode ser analisado sob várias perspectivas e prismas, e é uma prática muito comum, seja lá do comunismo do Stalin ou do próprio imperialismo norte-americano, que é você acabar de dizimar com alguém a partir da implementação da fome, o terminar as estruturas de determinada nação, né? Aqui a gente tem o espírito extremamente norte-americano das forças de defesa colonial nesta prática, a qual o Bender vai fazer esse contraponto, vai tentar discutir, sem grande sucesso, obviamente, porque ele é um soldado em campo de batalha, e o desfecho dele vai ser bastante complicado. É um capítulo também que, se vocês lembram lá do grupo Velharias, que tem a Meg, inclusive a Meg, o John Perry acaba tendo um relacionamento, especialmente naquela semana de agitação dentro da Ian Rudson, logo após a melhoria corporal que eles recebem, né? Ela acaba tendo uma morte bastante poética. Aos poucos a gente vai perceber que alguns daqueles do grupo vão morrendo, cada qual com mortes distintas, e também dentro da grande pluralidade com que Scouse vai constituindo o seu espaço sideral e as suas espécies alienígenas inteligentes, né? Os Aidianos ainda um tanto quanto animalescos, mas com esta inteligência garantida, e este impacto das forças coloniais nele. O engraçado é que aqui a gente vai ter uma comandante do Perry, que será também um contraponto à proposta do Bender, mas que no fim ela não vai falar do seu erro, mas vai trazer uma posição, até pelo seu histórico na Terra, né, o seu histórico político na Terra. Ela vai ter essa quase utopia de querer mudar o sistema a partir do que ela consegue alçar um posto maior, que é no caso da Viveiros. Mas a gente vai ver neste processo, né, esse choque entre diplomacia, guerra e ação. Enfim, é um capítulo bastante interessante, um capítulo que até pode ser feito e depois um trabalho de uma análise mais acurada, porque para além da ação que tem nele, né, para além do combate, da violência, e mais uma vez o John Perry aqui se mostra um habilidoso homem de campo, inclusive, conseguindo fugir de uma enrascada bem grande. E é engraçado que a eles sempre são colocados parceiros problemáticos, como o caso do próprio Bender aqui, que fica na companhia do John Perry, mas ele acaba sempre conseguindo se safar, porque ele acaba sendo este sobrevivente mesmo. Mas a batalha de campo contra os Waidianos, a implementação da política das forças de defesa colonial da União Colonial de prejudicar o planeta para que eles não concorram com os colonizadores humanos, vai trazer o seu preço ao John Perry também. E aí é justamente no capítulo 11, quando o John Perry vai dar aquela pirada, ele já vai estar contando com 1 ano de serviço nas forças de defesa colonial e algumas batalhas. O capítulo 11, inclusive, começa com a morte de mais um integrante do grupo Velharias, lá de trás da parceria da nave, que é a questão do Thomas, que em missão a um planeta é bem curioso. Por isso também essa criatividade, essa coisa bem típica da ficção científica, a gente vai contando no John Scalzi, né? Essa multiplicidade,
este caráter bastante diverso desta população alienígena espacial, né? O Thomas, ele acaba morrendo num planeta cujo grande perigo, né, era quase inimaginável. É um fungo inteligente que acaba expulsando os seres humanos de lá e que acaba não sendo viável economicamente a exploração do planeta. Até esse capítulo a gente já percebeu bem que a das grandes intenções das forças de defesa colonial e da União Colonial é a exploração comercial dos planetas e dos seus, digamos, recursos naturais, né? Algo bastante humano. Aliás, se a gente pensa a humanidade em seu contexto, não pensando em valores positivos ou negativos, a gente tem sido uma praguinha bem forte nesse sentido de explorar economicamente não só nosso planeta, mas as intenções de explorar agora outros planetas. Isso fica bem presente aqui na narrativa, né? Esse trabalho de exploração industrial e comercial desses recursos naturais. O Thomas acaba morrendo num planeta em que o fungo acaba sendo o grande inimigo e contra o qual não se tem muito o que fazer. E também neste capítulo, o John Perry, então, ele vai a um outro planeta lutar contra uma outra espécie alienígena, que curiosamente aqui a gente vai ter uma referência muito forte às viagens de Gulliver, né? E John Perry vai ser esse Gulliver auto-incomodado, este Gulliver diferente do Gulliver da história, porque ele vai se ver dentro de um papel de um Godzilla, um agente monstruoso do caos e da morte. Vai pesar nele o fato disso também, destes habitantes deste outro planeta serem muito semelhantes a humanos, apenas a proporção um tanto quanto diferente, e é justamente nessa luta insensata, nessa missão que para o soldado John Perry é um tanto quanto... Ele já nem é mais soldado, porque ele já avançou de posto, se eu não me engano aqui ele já está enquanto cabo. Ele vai questionar o que eles estão fazendo, e esta questão do processo do que o torna ou não humano. Aqui vai ter uma interessante perspectiva das coisas que eles se lembram, que ainda permitem um elo humano, ainda que eles, ironicamente, não tão ironicamente, saibam e percebam que talvez não sejam tão humanos assim a partir do processo de melhoria corporal para entrar nas forças de defesa colonial. Então tem mais esse aspecto filosófico e ético envolvido ali. Então este capítulo 11 é o capítulo da reflexão, é o capítulo em que o John Perry vai se sentir mal com tudo aquilo que está fazendo, né? Vai carregar sob o peso dos pés que esmagam seus inimigos, assim, uma visão. E a gente vai perceber a partir de outros companheiros dele também que há um processo normal de questionamento que fica ali em torno desse primeiro ano de serviço nas defesas coloniais, e a consciência trágica de que estão ali, e aquele estar ali simplesmente significa não morrer num primeiro momento, né? Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando deste formato e desta ideia de trazer capítulo por capítulo de uma leitura, né? Se vocês gostarem, eu vou indicando possíveis outros livros a serem lidos no Diários de Leitura, que é uma playlist, é uma seção aqui do canal que eu pretendo trazer com mais obras ali, talvez alguns clássicos, outros não, enfim, trazer obras para discutir capítulo a capítulo com vocês, também para auxiliar e produzir um material que quando você quer discutir, buscar informações sobre o livro, você vai ter, então, a possibilidade de ter um olhar bastante amplo sobre a obra, sobre a narrativa. E aí você vai ter essa possibilidade, então, e portanto, essa capacidade de analisar e buscar informações sobre o livro de uma forma ampla, de uma forma bastante participativa a partir dos diários de leitura. Até a próxima, estamos quase chegando no fim da leitura de John Scalzi. Aliás, né, uma leitura que eu dei uma interrompida, porque eu não consigo e não tenho muito costume de ir nas férias, aquela ida à praia que muitos gostam de utilizar para leitura, não me é o melhor espaço, né? Eu gosto de aproveitar outras coisas nesses momentos. Então a gente deu uma seguradinha aqui na leitura do Guerra do Velho, retomado agora, e ele está por terminar. E você sabe, depois que terminar aí a leitura de Guerra do Velho, a resenha também vai estar
vai ter uma resenha escrita lá no listasliterárias.com, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Se você também achou interessante o livro, não conhecia ainda e quer comprar, compre aqui pelo link na nossa descrição, que sempre ajuda, né? A gente sempre vai estar fazendo essa divulgação aí também. E não se esqueça de se inscrever e curtir aqui o nosso canal. Até a próxima!